Amém. Pode se assentar, você que está de pé. Essa música, meus amados, ela traz verdades bíblicas. Nada pode nos separar do amor de Deus. Não são os pecados, não são as trevas, os problemas, as coisas que acontecem que podem nos separar do amor de Deus. E hoje eu queria conversar com vocês. Eu sou o Paulo. Boa noite, gente que está nos assistindo também. Você que chegou agora, você que está aqui. Eu sou o Paulo, ministro aqui na PIBSIC junto com o pastor Paulo. Quero agradecer a você por essa noite ter vindo até aqui, ter vindo até nós para celebrarmos juntos como primeira igreja batista na cidade industrial de Curitiba. Amados, nós temos vivido tempos difíceis. Não está fácil viver, nunca foi. Mas você imagina a cabeça de um enfermeiro, de um médico. Eu quero que você imagine, se você trabalha, alguém estiver aqui que trabalha no mercado, por exemplo. Eu estava falando com a Milena no começo da pandemia, eu falei, Milena, imagina um caixa de mercado, a cabeça dele, que deve passar. Ele também é linha de frente. O trocador de ônibus, lá no Rio fala trocador, mas é aqui o nome que dá para aquela pessoa que pega o dinheiro, o cobrador, né? O cobrador de ônibus, ele é linha de frente. O motorista do ônibus, ele também é linha de frente. Você que trabalhou na quarentena, que quando teve o pior momento, foi linha de frente. Perguntas chegaram para mim, perguntas chegaram para você. Pessoas que você conhece com certeza faleceram. Você teve medo. Eu tive medo. Quem não teve medo está com sérios problemas, porque foi assustador no começo. É normal ter medo. Amados, eu estou falando isso porque quando nós começamos a pandemia, eu lembro da assembleia que nós tivemos aqui, nós sentamos, foi uma assembleia extraordinária, né, pastor Paulo? Uma assembleia extraordinária, nós viemos aqui, e eu nunca tinha visto isso na minha curta vida. Uma igreja fechar as portas por conta de uma pandemia. Amados, o coronavírus quando começou, ele parecia ser realmente algo. E quando ele começou a subir os dados na televisão, muita gente começou a entrar em desespero, falando, o que vai acontecer comigo? Eu não sei. Eu sou saudável, uns falaram, eu sou saudável, outros falaram, eu não sou tão saudável assim. Uns falaram assim, está tranquilo para mim. E muita gente que estava tudo bem, teve, né, Mari, internado. Quem está bem hoje em dia? Quem está salvo? Mas aí eu tenho, graças a Deus, tenho bons amigos como o pastor Paulo, e ele começou a conversar comigo falando, Paulo, mas qual que é a garantia da vida? Né, pastor? Lembra nossas conversas? Não é o coronavírus, não é uma pandemia que pode vir a acontecer, uma catástrofe. Queridos, vamos ler o que Paulo fala sobre quando os dias estiverem difíceis? O que está acontecendo com esse mundo, irmão José? Amados, olha o que Paulo vai dizer. Peço que você abra a sua Bíblia junto comigo em Romanos. Capítulo 6 é um versículo conhecido por Benedito aí. Romanos 6, capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, quem é um pouquinho de Bíblia, né, William? Conhece esse texto, Romanos 6, versículo 23. É um texto que é muito conhecido. Porém, é um texto profundo. Romanos capítulo 6, versículo 23. Você que nos acompanha, nós estamos lendo na edição NVI, tá bom? Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar. Pai, me ajuda, Senhor, nesse sermão, porque falar sobre pecado, falar sobre o nosso pecado. Deus, que Teu Espírito Santo fale no nosso coração nessa noite, que não seja eu que esteja aqui, mas que eu seja um instrumento da Tua voz nessa noite. Deus, que essa palavra cause um impacto, assim como causou ao meu coração ao construir esse sermão. Porque essa palavra falou ao meu coração, Deus. Ela foi para mim. E o Senhor, com a sua sabedoria, me conduz a estar pregando hoje, nessa noite. Abre o nosso coração, em nome de Jesus, amém.
Amados, por que eu falei sobre o coronavírus no começo? Porque o povo está assustado e que tudo começou a acontecer. Porque nós não fomos preparados para morrer. Sabia disso? Você não foi preparado. Você não foi criado para morrer. Você acha que Deus vai criar uma coisa para sumir? Quando se você está fazendo raízes, né, Benedito? Que está voando já no raízes, né, Benedito? Agora está voando, né? Agora está indo, né, Benedito? Olha lá. Se você está fazendo raízes, você vai aprender que tudo que Deus criou era o quê? Bom. Tudo que Deus criou era bom. Deus viu que era bom e Ele falou que era bom. Só que de repente, Gabinho, o que aconteceu? Começaram a vir as recomendações de Deus. A primeira delas é aquela, cuide do meu jardim. A primeira delas é essa, cuide do meu jardim. Logo depois, Deus falou, olha, vocês podem comer de todos os frutos, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, meus amados, tudo estava em ordem, tudo estava certo, Deus criou e tudo era bom. Só que o que aconteceu? Veio uma serpente e disse assim, Deus falou para vocês não comerem de nenhuma árvore do jardim. Deus falou isso, irmãos? Deus falou o quê? Como, exceto, e o que a serpente disse? A serpente falou o quê? Distorceu a palavra de Deus. Ela pegou uma verdade e tornou-la uma mentira. E é isso que o diabo faz. E quando Helmut Tillich vai dizer, um teólogo, que quando, William, o homem pecou, quando Adão e Eva, quando o ser humano entrou em pecado, ele começou a pensar, Regina, com a mente do diabo. Por mais pesado que isso pareça, quando o homem e a mulher resolvem ouvir o conselho da serpente, eles estão dando mais o quê? Mais crédito à palavra mentirosa da serpente, porque Deus colocou uma sentença, não contou, irmão Ezequiel? Se vocês comerem, certamente... Irmãos, quando o apóstolo Paulo vai dizer, o salário do pecado é a morte. Ele está dizendo que o pecado é ruim aqui? Ele está falando aqui que o pecado não é bom? Ele está falando aqui que o pecado não é atraente? Que você fazer a coisa errada será algo calmo para você? Ou seja, ele está falando aqui que a recompensa do pecado é a morte. E amados, o nosso tempo tem sido um tempo de morte. Sempre foi. Mas esse tempo, em exato, se você está vivo em 2020, você está nos assistindo nessa noite, tem sido um tempo onde os dados estão subindo, descendo, subindo, descendo. E alguém que diz que isso é apenas estatística, é complicado. Porque são vidas sendo levadas muito rápido. A Mari trabalha com isso, né, Mari? É muito rápido, gente. Amados, mas essa é a verdade. Tiago vai dizer que nós somos como vapor. A gente está aqui e daqui a pouco a gente não está mais aqui. É isso que o apóstolo Paulo está falando. A realidade. Qual que é a pergunta, Regina, que você precisa se fazer nessa noite? Como eu tenho vivido? Se chegasse, Marileia, para você e dissesse hoje, louca, ainda hoje pedirão a sua alma. Pacífico, se te fizesse essa pergunta hoje, pastor Paulo, como que estaria o seu coração? Porque a realidade é essa, o salário do pecado é a morte. Mas nós vivemos como se a morte nunca fosse chegar. A gente discute com as pessoas, a gente briga com alguém, a gente grita com as pessoas dentro da nossa casa, a gente está assistindo aquela coisa, aquele pecado, a gente está cometendo pecados, a gente tem batido nas pessoas, a gente tem ameaçado as pessoas, como se a vida fosse eterna, como se a vida não fosse acabar. Mas se hoje chegassem para você e pegassem um papel e dissessem assim, como Jesus falou, para um homem que estava construindo, Gabinho, o homem estava construindo celeiro. Ele não construiu uma coisa pouca. Amados, para muitos hoje pode ser rápido. Mas naquele tempo, uma pessoa que construía celeiro tinha muito dinheiro.
Ele investiu pesado, Benedito. Ele investiu pesado naquela obra. Imagina, o pastor Paulo contou essa história semana passada, né? Ou semanas atrás, de um homem que ganhou na Mega Sena e nunca tinha ido no médico. Quando ele foi no médico, ele descobriu que tinha... Quantos dias, pastor? 30 dias? Tinha câncer, né? Morreu com 30 dias depois de acertar, sei lá, um negócio dos Estados Unidos que dá prêmio. Na loteria lá. Isso, na loteria americana. Obrigado, pastor. Então, a minha pergunta é a seguinte: você tem construído a sua vida para essa vida, ou você tem construído a sua vida para a verdadeira vida, que é a vida de Jesus? Tem gente, irmã Josélia, que se falar de morte, a pessoa, amados, assusta, né? Não assusta o desconhecido? Irmãos, eu quero que você pense isso, irmãs, nessa noite. Você vai morrer. Eu vou morrer. Amados, qual que é o salário do pecado? E nós estamos vivendo, brigando com as pessoas, fofocando, olhando para a vida alheia, olhando para a vida dos outros, fazendo besteira com a nossa vida, com a oportunidade que Jesus nos deu de estarmos de pé hoje. Nós estamos jogando isso no lixo. Quando você grita com a tua esposa, quando você grita com o seu marido, quando você briga e bate em alguém, quando você agride alguém com palavras, você acha que você vai ter tempo de consertar com alguém, porque você sabe que o controle você tem agora. Por isso que você grita com alguém. Mas, amados, por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas que estão ao seu redor, elas vão embora. Qual é o salário do pecado? Eu quero pedir para vocês repetirem, por favor. Qual é o salário do pecado? Isso não sou eu que estou falando. Isso não é uma teoria da minha cabeça. É a realidade da vida. E eu peço que você olhe agora no momento, que você faça um pensamento. Vou pedir por gentileza que você faça isso. Desconcentre de tudo que você esteja concentrado, se não for a palavra do Senhor nessa noite. E vamos fazer um exame pessoal aqui. Não precisa levantar a mão, não precisa pular, não precisa fazer nada, gente. Só você e Deus. Você gritou com alguém essa semana? Você brigou com alguém essa semana? Você disse palavras que você não queria dizer para muita gente essa semana? Você chorou essa semana? Você assistiu o que não deveria essa semana? Você pegou o que não era seu essa semana? Você olhou para o que não deveria olhar essa semana? Você pecou essa semana? Todos nós pecamos, porque nós somos escravos do pecado. Faça esse autoexame nesse momento. Se chegassem para você e perguntassem, essa semana você foi de Deus, ou essa semana você deu o fruto do Espírito ou o fruto da carne? Qual seria o seu extrato? Paulo, o que é fruto da carne? Ira, falta de domínio próprio, contendas, ou seja, brigaiada. Sabe aquela casa que... Já viu o Mazzaropi? No Mazzaropi, ele briga muito com a esposa dele. Aí voa panela, galinha, periquito, até vaca na casa dele. Tem casa que é assim, a gente ri, mas tem casa que é assim. A pessoa, eu já ouvi uma frase uma vez numa casa, de duas pessoas cristãs, que mexeu muito comigo. Vocês nem parecem que são da igreja, ou seja, a pessoa quer dizer, nem parece que vocês são de Jesus. Porque a gente vive como se a vida não fosse acabar. E ela vai. Ela vai acabar. Irmãos, qual é o seu extrato essa semana? De um cristão? Ou de alguém que nem conhece a Deus? Você gritou mais essa semana? Pense nisso. Por que, irmãos, estou falando isso nessa noite? Porque o pecado, a segunda coisa é, o pecado é a realidade. Olha a sua volta. Tem gente que duvida do pecado, Regina. Tem gente que fala, eu já ouvi essa frase de um seminarista, eu não peco.
seminarista, está fazendo teologia. Falou isso, eu não peco. Eu olhei assim, eu falei, como que você não peca? Porque eu estou em Cristo. Eu falei, entendi. Aí com doido você não discute, você sai, né? Eu saí. Amados, porque o pecado, Gabinho, muita gente fala assim, eu não vejo pecado, ele não é visível. Amados, eu quero te apresentar nessa noite o relativismo do pecado, Benedito. Relativismo do pecado significa o quê? Nós vivemos, é por isso que eu trouxe esse livro aqui, chamado A Verdade. Você que está nos assistindo, você que está aqui nessa noite, do D.A. Carson, é um teólogo americano. Esse livro, ele traz vários pastores que escrevem sobre as verdades que o mundo tem negociado. E o pastor Mark Dever, um pastor americano batista, ele vai dizer que se para muitos cristãos você chegar hoje e falar, você é pecador, ele vai falar, eu não. Eu estou em Cristo. Irmãos, o relativismo do pecado é o quê? Não é tão ruim assim, irmão. Amados, o que Deus falou? Se vocês comerem, certamente morrerão. O Paulo falou o quê? O salário do pecado é a... Tem muita gente pensando que assistir alguma coisa que não deve. Tem muita gente pensando que assistir alguma coisa que não pode. Tem muita gente pensando que fofocar, que adulterar, que fazer um monte de coisa, não vai dar em nada. Amado, qual é o salário do pecado? A morte. Há caminhos que para o homem, que parecem, mas são caminhos de morte. O relativismo do pecado é dizer assim, não. Isso aqui é um pecadinho. É um pecadinho só ainda. Aqui, ó, pequenininho, tão bonitinho, fofinho aqui. Um pecadinho, hein, Paulo? Não matei ninguém. Querido, Deus não está falando através da sua palavra, dizendo... O Paulo está falando assim, que o salário do pecadinho é a morte. Está falando que o salário do que é a morte? Do pecado. E pecado é pecado e ponto, acabou. Não relativiza o pecado. Não relativiza o pecado. Relativizar o pecado o quê? Dá nada a ver olhar para aquilo ali. Olha só que coisa linda, mas cheia de graça. Que doce balança quando passa. Tem que olhar mesmo, se tem olho, é para olhar. Cuidado, porque Tiago vai dizer que a cobiça dos olhos terminará em quê? Qual que é a linha que Tiago vai costurando? Ele fala, você começa olhando, depois você vai desejar, e depois você vai cometer, e depois você vai morrer. Tudo começa com uma olhadinha e termina na covinha, morto. Muita gente dizendo que o pecado não existe hoje, William. O pecado hoje não... Não, irmão. Está tudo resolvido. Está tudo certo. Eu vou gritar. Eu vou gritar mesmo, porque eu tenho boca para falar. E se eu não falar, né? Tem muita gente que fala assim, e se eu não falar nessa casa, se eu não gritar, as coisas não acontecem. Ô, gente, cuidado com o grito que você dá desnecessário. Irmãos, isso é o pecado. Você pode pensar no pecado domingo, mas o pecado de verdade está no seu dia a dia, está no meu dia a dia, está ali, ó. Eu estou lendo um livro chamado Anatomia de uma Dor do C.S. Lewis, né? E o C.S. Lewis vai dizer, Benedito, que a consequência maior do pecado, ele percebeu quando a esposa dele morreu. O C.S. Lewis escrevia sobre o pecado. Eu leio o C.S. Lewis, eu amo o C.S. Lewis lendo, cristianismo puro e simples, esses livros. Mas ele falou que ele percebeu o pecado quando a esposa dele faleceu. Quando alguém morre, não dói? Dói muito. Ele vai dizer que aquele vazio dentro de casa... Eu chorei, a Milena olhou para a minha cara, o que está acontecendo, amor? Que você está chorando? Eu li um pedaço do livro e comecei a chorar. Aconteceu um evento comigo essa semana, que a minha calopsita machucou o bico, começou a sangrar. Eu amo meu bicho, né, gente? O bicho tem que cuidar. O pastor Paulo me ajudou muito nesse empenho aí. E a Milena chorava, e eu segurando para não chorar, né, porque
Se 2 chorassem, ninguém ia pedir o Uber para a gente ir lá no negócio. E eu falei assim, eu tenho esse bicho como se fosse parte da minha família. Eu amo os meus bichinhos. E aí eu estava lendo esse livro, e o C.S. Lewis vai dizer o seguinte, sabe aquela cama que se deita toda noite? Se você é casado? Eu não sei quem perdeu o esposo ou a esposa aqui nessa noite. É difícil falar disso, mas é o pecado. Sabe quando você abraça seu esposo ou sua esposa na hora de dormir? Curitiba é frio. Sabe quando aquela pessoa não está mais ali? Imagina a sua cama vazia agora, você que é casado. Você está brincando com o pecado? O pecado faz isso, ele separa. O pecado separa aquela voz na cozinha, todo dia que liga aquele rádio irritante de manhã, aqueles louvor lá, espero eu, aquelas músicas que fica repetindo, 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 repetindo. Quando esse rádio ninguém vai ligar mais. Você que é filho, que está em casa, adolescente, criança, sabe quando a mamãe arruma a cama? Porque você vai para o colégio cedo. Ah, você deveria arrumar sua cama. Mas sabe quando não dá tempo? Sabe aquele tênis limpo quando está lá dentro do seu guarda-roupa? Chega uma hora que ele não vai estar mais. Sabe aquela ligação que você quer ouvir a voz de alguém e você não pode ligar para quem já foi? Você nunca mais vai ouvir aquela voz. É isso que o pecado faz. Ele tira quem a gente ama de perto da gente sem a gente ver. Quando a gente vê, já foi. Quando a gente vê, William, acabou. Uma hora a pessoa está saindo de casa e você dá boa noite para ela e jamais você vai vê-la de novo. Tolo, ainda hoje pedirão a sua alma. Irmãos, eu chorei muito quando eu li isso. Porque eu falei assim. Você pode até rir do meu exemplo, mas foi algo do meu coração. A gaiola da minha calopsita não estava ali. Porque tinha ficado cheia de sangue. E ela agora está dormindo num lugar que ela tem que dormir lá. Eu olhei para aquele lugar vazio e falei... Eu lembro que eu abracei a minha esposa. Eu lembro que você veio me abraçar, eu abracei a Milena e falei, amor... Só quem perdeu sabe. A gente tem que dar valor a quem está do nosso lado. Não brinca com o pecado. Você pode assistir a um vídeo inadequado, você pode fazer pecados pensando que isso não vai resultar em nada, mas isso vai resultar na morte das pessoas que você ama, inclusive a sua vida. Quando você diz que não tem nada a ver você fazer isso, sabendo que é pecado, você está dizendo que essas ausências que eu falei aqui agora não tem nada a ver. Você acha que não tem nada a ver nessa noite as pessoas que você ama morrer? Quero te fazer uma pergunta. Você trata com a mesma facilidade quando você vai fazer alguma coisa? Porque Paulo não está falando pecadinho aqui, tá? Hamartano, hamartia, se são palavras no grego que ele trata como pecado. Eu não vejo diminutivo aqui, hamartinho, hamartinha. Eu não vejo. Eu vejo hamartia, pecado. Amado, o salário do pecado é a morte. Não brinque com o pecado. Não continue no caminho de morte. Porque o pecado vai tirar tudo aquilo que você tem. O pecado vai tirar o seu filho de casa. O pecado vai tirar a sua mãe de casa. Não tem jeito para o pecado sem Jesus. Não tem jeito para o pecado. Não tem jeito. Todos nós estamos sujeitos a um filho, um irmão sair de casa e de repente você pegar o celular e ver assim, vem aqui no hospital. Todos que estão aqui nessa noite, inclusive quem está pregando, pode receber uma ligação e aquela pessoa nunca mais vai ouvir o seu pedido de perdão.
Não tem como ligar para morto. Ah, Paulo, tem religião que liga. Tudo bem. Você pode acreditar no que você quiser, mas eu acredito na palavra de Deus. E ela diz o quê? Quando Lázaro e o rico, quando Jesus conta, o rico fala o quê, pastor Paulo? Vai lá avisar minha família, para que eles não cometam o mesmo erro que eu. O que é dito no texto? Foi enviado profetas, eles não acreditaram. Foram enviados palavras, eles não acreditaram. Se vier um morto e falar, vai dar um susto na hora, Regina, mas depois esquece. Irmãos, isso é o pecado, não brinca com o pecado. Não acha que assistir um vídeo inadequado, não acha que falar isso, sair com aquela pessoa, que fazer aquilo que está dentro do pecado, não acha que o grito que você dá com alguém, você vai poder consertar, porque não dá tempo. Nós não temos muito tempo. O pastor Paulo me falando, Paulo, eu estou aqui já. Fala, pastor, eu fiquei pensando, né? Claro que eu nunca vou contrariar o pastor. Só que eu pensei na minha vida também. Falei, o pastor Paulo está fazendo um exame sábio, né, pastor? Da vida. Isso aqui vai acabar. E se alguém pedisse o seu extrato dessa semana, outro extrato agora, eu quero que pedir a Deus que testifique no seu coração uma pessoa que você não pediu perdão ainda. Se você fosse agora, nesse momento, como é que estaria? Deus vai dizer, Jesus vai dizer, que é primeiro, mais importante você ir consertar a besteira que você falou com alguém, do que vir para o culto com o coração quebrado. Jesus vai dizer isso. Vai, conserta com teu irmão e depois vem cá trazer o sacrifício. Deus não quer sacrifícios, Deus quer obediência. Irmãos, quero te dizer uma coisa nessa noite e aqui eu termino. Tudo isso que eu falei, para quem não está em Jesus, acabou. Acabou. Sua esperança é apenas para essa vida. O boteco, apenas para essa vida. A cachaçada, só para essa vida. O adultério, só para essa vida. A fofoca, só para essa vida. Acabou. Você pode ser a pessoa mais fofoqueira com classe, que eu descobri isso ultimamente, né? Que existe o fofoqueiro que não descobre que ele é o fofoqueiro, mas ele sempre está em todo meio. Você pode ser o mais espertão de todo mundo, mas o teu dia vai chegar. A tua casa vai cair. Vão pedir a sua alma. Irmãos, quem está em Cristo, e é aqui que eu quero encerrar nessa noite. Seu coração está doendo nesse momento? Como o meu está doendo também? Que bom. Que bom que você fez, você pensou nos erros que você teve essa semana. Quem convence o homem, a mulher, do pecado, da justiça e do juízo? Quem convence? Quem estudou primeiro vai ganhar uma bala. Oi? Espírito Santo? Amém. Várias balas então aí, pastor. Amados, você pode fazer duas coisas nessa noite. Continuar nesse caminho que você está, pecando e acabou. Continuar nisso daí. Só que acabou. Vai ser só aqui. A folia vai ser só aqui. Ou você pode escolher o caminho, a verdade e a vida. Eu quero te dizer nessa noite que Jesus veio e trouxe vida ao que estava morto. Jesus veio e trouxe esperança para um publicano. Jesus trouxe uma esperança para a prostituta. Jesus trouxe esperança para aquela pessoa que está fazendo coisas que só ela e Deus sabem porque ela se tranca e ela faz isso. Ele veio trazer esperança para os assassinos, para os estupradores, para todos aqueles que confessam o nome de Jesus como Senhor e Salvador. A porta não está fechada, a porta está aberta, e eu peço que você nessa noite olhe para a cruz e veja, ela está vazia.
para que eu e você, pecadores e pecadoras, gente que não presta mesmo, gente que é ruim, gente que pensa maldade, gente que faz maldade, gente que pensa só maledicência. Paulo, o que é isso? Está tratando-se de um cristão? Querido, Jesus veio para mim e para você. Nada pode te separar do amor de Jesus. Não caia na mentira do diabo, dizendo que você não é digno de recomeçar. Recomece nessa noite a sua história com Jesus. Recomece nessa noite a sua história com aquele que disse que era a vida em João 11:25. Porque o que Paulo vai dizer e continuar o texto? Mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna em Cristo Jesus. Antes você estava morto, antes eu estava morto, mas agora tem esperança para você nessa noite. Se você perdeu alguém e isso nunca mais conseguiu fazer você voltar ao normal, peça a Jesus. Se o teu filho está atolado, se a tua filha está atolada em dívida, pecado, se fez muita besteira, se você ouve aquelas palavras, não tem jeito. Eu quero dizer que para Jesus tem jeito, porque Ele deu jeito na morte. Porque Ele deu jeito para aqueles que estão em Cristo. Você não vai morrer se você está em Cristo. Amém? Ninguém pode dizer para você, você não tem mais jeito, seu casamento acabou, sua vida acabou. Porque a palavra final é do Senhor Jesus. E Ele está te convidando nessa noite a você tomar uma decisão. O teu filho tem esperança, a tua filha tem esperança. O teu marido tem jeito, a tua esposa tem jeito. O teu casamento tem jeito em nome de Jesus. É Ele que veio da vida, Ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. Ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. E eu creio na ressurreição literal. Cristo ressuscitou. Mas eu também creio na ressurreição do casamento. Eu posso ver o que estava morto. Um filho que está morto, como a minha mãe um dia viu, nas drogas, na bagunça. E Jesus falar, eu quero, vem e anda em meu nome. Sai daí de dentro, Paulo, em meu nome. E eu saí, e aqui eu estou. Não desista daquilo que Jesus não desistiu. Não faça da sua vida um antro de pecado. Não seja morte dentro da sua casa, mas seja vida. Tome uma decisão nessa noite. Eu vou seguir a Jesus e nada vai me impedir. E nada vai me parar. Eu vou orar pelo meu filho, eu vou continuar orando pela minha filha, eu vou continuar orando pelo meu pai. Para de ir para o baile, porque ali é morte. Para de ir para a festinha escondida, porque ali é morte. Pare de fofocar, porque isso é morte. Para com isso, em nome de Jesus, viva para os caminhos da vida. Porque Jesus não veio para te dar uma vida mesquinha. Jesus veio para te dar uma vida em quê? Em abundância. Chega de mendigar nas mãos de Satanás, porque o sangue precioso de Cristo te libertou da condição que eu falei aqui agora, de medo da morte, de medo das pessoas. Para de ter esse medo, porque esse medo é o comportamento de alguém que está nas garras de Satanás. Quem está sobre as garras de Satanás tem medo da morte. Quem está nas garras de Satanás tem medo que a pessoa morre, porque é ignorante, porque fala alto, porque grita, vive como se Deus não existisse, por isso que tem medo de morrer, porque não está em paz com o Espírito, porque não pode chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu tentei, eu me esforcei, o Senhor sabe o meu pecado. A pessoa tem medo da morte porque tem vivido na morte. Quem tem medo da morte é porque tem vivido frutos da morte, frutos da carne. Maledicência, imoralidade sexual. Isso sim é para ter medo. Amém? Isso sim é para ter medo. Porque quem vive na morte tem medo da morte. Mas quem vive com a vida sabe que Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. O pastor Paulo me contou muitos milagres que o nome de Jesus fez dentro dessa igreja. E se você tem medo da morte, eu quero te dizer que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e justo para terminá-la. Irmãos e irmãs, eu não sei como tem sido a sua vida. Eu não sei como tem sido o seu sono.
Eu não sei como tem sido a sua história, mas ela pode ter um recomeço hoje. Ou ela pode ter um começo para que você, se você não conhece Jesus, ela pode ter um começo hoje. Não despreze, a Bíblia vai falar, não despreze os pequenos recomeços. Começa agora. Vai para casa agora, pede perdão. Liga agora, quando você acabar o culto aqui, para alguém e fala, vou pedir perdão. Para de viver no pecado. Quer parar de ter medo da morte? Começa a viver na vida. Quer parar de temer as pessoas morrer dentro da tua casa? Leve Jesus para elas. Não desiste de orar por elas. Quer acabar com os medos inconscientes da sua casa? Paulo, eu nunca vou conseguir ser assim. Traz Jesus porque Ele é santo para ressuscitar o que está morto. Ele não desprezará um pecador que chega diante dele e confessa. Deus não rejeita um coração quebrantado. Irmãos, em nome de Jesus, minhas irmãs, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Para de viver para as coisas do pecado e vem para a vida. Vem para a vida, vem viver. Larga esse medo, vem viver, vem para a vida. Anda sobre as águas com Jesus. Coma o pão de Jesus. Viva com Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aqui eu termino nesse texto. Eu sei os planos que tenho para vós. São planos de quê? São planos, é a promessa de Deus para nós. Eu sei os planos que tenho para vós, são planos de paz. São planos de vida. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que morra, viverá, aleluia. Se você tomou essa decisão essa noite, eu peço que você fique de pé. Assim, eu tomei a decisão e vou viver para Jesus. Acabou. Acabou. E eu vou orar com você que está em casa. Toma essa decisão. Se você falou, a partir de hoje, eu vou ver a restauração da minha casa, da minha vida. Eu peço que você fique de pé nessa noite. E confesse para Jesus. Fala, Senhor, começa a boa obra no meu coração. Restaura minha família. Eu creio, não vou desistir mais. Não vou desistir mais das pessoas que já mandaram eu desistir. Eu vou continuar. Porque eu vou ver a ressurreição dentro da minha casa. Eu vou ver quem está morto voltar a ter vida. Vamos orar nesse momento. Senhor Jesus, eu peço nessa noite que o Senhor falou ao nosso coração. Eu peço que o Senhor nos ajude a construir essa obra em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, se há alguma pessoa nessa noite aqui que confessou ao Senhor como Salvador, continue a boa obra. Obrigado porque houveram ressurreições nessa noite online. Eu sei que houve. Eu sei que houve. Eu sei que mães aqui resgataram a esperança no Jesus que pode libertar. Que famílias aqui vão ser restauradas porque o que estava morto segundo o pecado, o Senhor veio trazer vida. O Senhor vai restaurar casamentos a partir dessa noite, se a pessoa decidir. Se alguém decidir pelo Senhor. Deus, o Senhor pode fazer o que homem nenhum, o que mulher nenhuma pode fazer. O que remédio nenhum pode fazer. O Senhor pode dar a paz que todos nós precisamos. Restaura famílias, filhos, pais que estão aqui nessa noite. Que famílias sejam conhecidas por ter casas de paz. Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor restaure vidas nessa noite. Aquele que está morto aqui dentro, traga vida agora em nome de Jesus. Sopre o teu espírito de vida, porque o Senhor é a ressurreição e a vida. Nos ensine a dar valor para as pessoas que estão ao nosso redor. Nos ensine a dar valor para as pessoas, Deus, que o Senhor deu para que nós possamos viver. Que essa igreja seja uma igreja que viva a ressurreição e a vida. Que essa igreja seja uma igreja de libertação, de salvação. Que aqui o seu nome será pregado, Deus, em nome de Jesus. Continue falando ao nosso coração durante essa semana. Pai, aquele que está pensando em desistir, tirar sua vida nessa noite, fala assim, eu estou aqui, vim te trazer vida. Não desiste agora.
porque eu vou fazer o impossível na sua história. Deus, segure cada pessoa que está com pensamento suicida nessa noite, pensando que não vai conseguir mudar o que está acontecendo, porque vai sim, porque o Senhor é poderoso. Eu creio na tua palavra, eu creio no teu Espírito, eu creio na ação do Senhor. Proteja, Deus, filhos que estão em lugares que o Senhor sabe que estão, que mães choram. Proteja filhos, protejam filhas. Restaure saúde, Deus. Pai, usa a nossa vida. Rompa, Deus, com qualquer coisa do pecado que tenha ganhado força em nossa vida. Rompa cativeiros espirituais. Rompa prisões satânicas de pecados que não estão sendo confessados. Quebra agora em nome de Jesus. Porque nós cremos no teu nome. E é nele que nós oramos e agradecemos. Amém.